O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a Escritura nos apresenta o ser humano como um ser faminto, ou seja, como um ser que busca a vida. Diferença entre os seres vivos e os seres não vivos é justamente essa, que os seres vivos se alimentam, procuram alimentação, se reconstroem, se recriam continuamente através do alimento. E o ser humano é criado por Deus como um ser faminto a quem Deus mesmo alimenta, a quem Deus mesmo serve e a quem Deus dá o universo inteiro como um grande jardim de delícias, um grande jardim feito para que o ser humano, ao receber o mundo como alimento, erga os olhos e reconheça a mão do Criador, a mão bondosa, misericordiosa de Pai, de amigo do seu Criador, que lhe dá, que lhe entrega todas as coisas. E a gente sabe, de uma forma misteriosa, que o ser humano decidiu, entre ele e o mundo, ter um outro tipo de relação. Uma relação que deixe Deus fora da equação. E em que ele pudesse agir no mundo como ele sendo a fonte do bem e de tudo, como ele sendo o seu próprio Deus. Também essa decisão misteriosa do ser humano que está na nossa história, ela é representada na Bíblia com a imagem de um alimento, da fruta, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que é proibido ao ser humano e que, portanto, ao receber esse fruto, ao aceitar esse fruto, esse engano, essa mentira, ele perde toda a comunhão
com o Criador. Então, ao invés de se tornar ele mesmo o Deus da criação, ele se torna, na verdade, um escravo da criação, passa a viver na lógica própria da natureza. E a lógica da natureza é uma lógica implacável, é uma lógica cruel, que serve muito bem para a natureza, né? A lei da ação e da reação, né? A lei do mais forte, mas é uma lei que não serve para o coração do homem, porque o ser humano não foi criado para ser apenas uma parte da natureza, foi criado como filho, de uma forma muito especial. Então, é esse clamor do homem velho, dominado, escravo da natureza, que a gente encontra na primeira leitura. Ao invés de agradecer, louvar a Deus pela liberdade, por esse caminho de volta para uma terra que Deus dá, como que Deus tem no seu coração desejo de restituir aquele jardim do qual o ser humano, por assim dizer, se auto-expulsou, né? Ao invés de viver nessa ação de graças, o que o homem velho faz? Ele sente saudade da escravidão. Ele volta a pensar na escravidão com saudade. E como tudo aquilo que é a nossa memória, porque vocês sabem que a memória, ela vai se falseando cada vez mais, né? A primeira memória que a gente tem de um fato é a memória do fato. A segunda memória já é memória da memória. A terceira já é memória da memória da memória. Então, cada vez é como as antigas fotocópias, né? Os xerox antigos que iam ficando cada vez mais lavado, né? Quando chegava o último mau aluno, né, que ia tirar os xerox do xerox, eu já não conseguia mais entender o que estava ali, estava todo lavado, aquela, né, cheio de riscos, a imagem toda opaca. Assim também a nossa memória faz. Então, eles não lembravam mais daquilo que eles não tinham no Egito. Não lembravam mais dos açoites, não lembravam mais dos duros trabalhos, principalmente não lembravam mais da distância, naquela terra pagã, da distância deles com o próprio Deus dos seus pais. Não lembravam de nada disso. E ao contrário, começaram a lembrar dos alimentos, os pepinos, melões, verduras, cebolas, alhos. Ao invés do maná, que tinha um sabor suave, um sabor próprio da sobriedade, que é própria da liberdade, porque toda pessoa realmente livre manifesta a sua liberdade através da sobriedade. Ou seja, da medida justa e harmoniosa em todas as coisas. Pelo contrário, quando a gente vê uma pessoa ainda entregue a paixões, a excessos, a exageros, essa pessoa mostra que ainda é escrava, que ainda não é plenamente livre, que ainda falta entender melhor que já vive como filho, como filha de um pai amoroso. E é interessante o que Deus faz nesses momentos, né? A Escritura, ela tem uma espécie de um castigo que é o pior castigo que Deus pode dar para uma pessoa, por assim dizer, né? E é aquele que a gente leu no Salmo, né? Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Então, é a grande tragédia do ser humano, quando ele vai atrás
da sua cobiça, das suas paixões, e mais ainda quando não acontece nada que impeça ele de conseguir tudo aquilo que quer. Aí o ser humano experimenta aquela triste frase do filósofo Schopenhauer, né? Na vida pode acontecer duas tragédias: não conseguir o que mais se deseja e conseguir o que mais se deseja. Isso é o abandonar o ser humano aos desejos obscuros, desejos distorcidos, escravos de um coração escravizado. Mas Deus não deixa o ser humano nessa situação e nos entrega o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão da vida, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo. E Ele, que é um alimento da vida nova, que é o alimento da nova criação, vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Aqui, citando os filósofos, a gente não pode esquecer daquele filósofo extremamente materialista e ateu, que foi Feuerbach, um dos grandes mentores de Marx, que para expressar o seu materialismo crasso, ele dizia uma frase que, sem querer, uma frase altamente espiritual. Ele dizia: o ser humano não é nada mais, nada menos do que aquilo que ele come. E, sem querer, Feuerbach, no seu materialismo, no seu ateísmo, estava dizendo uma coisa profunda, porque se realmente nós nos alimentamos do mundo, das coisas que morrem, nós nos tornamos morte. Que algumas pessoas vieram me comentar, porque no domingo lembrei daquelas palavras do teólogo Soloviev, que diz assim: o ser humano vive porque mata. Nós vivemos, nós longe de Deus, vivemos porque arrancamos a vida das outras criaturas. Tudo aquilo que a gente come, que se alimenta, está morto e nós matamos. Quando a gente abre a geladeira, a gente abre o necrotério dos cadáveres que nós mesmos assassinamos e vamos comer. Então, se nós nos alimentamos da morte, nós nos tornamos seres para a morte, homens para a morte, criaturas para a morte. Mas se nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu, que vem de Deus e nos dá a vida eterna, nós nos tornamos criaturas ressuscitadas, criaturas realmente vivas, que vivem de uma vida que nenhuma morte pode arrancar de nós. E quem nos dá essa vida é Jesus Cristo, e Ele se coloca em nós. Vemos que aqui a gente se reconecta com esse homem faminto. Qual é a fome mais profunda do ser humano? É a fome de Deus. E essa fome, Cristo nos sacia dela, inclusive usando como sinal sacramental o próprio alimento, o pão e o vinho, com o qual nós recebemos a graça invisível da vida eterna, da união eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos como os discípulos pediram a Ele, mas com esse sentido de vida eterna: Senhor, dá-nos sempre deste pão.